bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesse dia que iniciamos, vamos colocar na presença de Deus o nosso coração, pedindo que a graça e a paz estejam no nosso coração. Diante do agir de Deus, a gente coloca um agradecimento a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde eu reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, como acabou de acontecer comigo, aqui eu tenho uma oração direcionada, né? Está até já gastadinha a minha oração, onde que essa oração foi tirada no momento de um rosário, onde que nós nos apegamos aos ensinamentos da igreja, aquilo que é direcionado. E as orações, como nós falamos, né, nós rezamos, são orações direcionadas. Aquela oração que nós ouvimos, que um santo fez, que levou a sua voz a Deus, e essa oração foi ouvida, essa oração que tem força, mas essas orações nós tiramos como um exemplo para a gente orar, para a gente rezar, para que a gente alcance a graça, né? Mas nós temos uma oração direcionada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a reza, que a oração e rezar é o mesmo sentido, só que quando a gente reza, a gente tem uma oração direcionada, e a gente reza a oração que não é direcionada, é aquela oração que você fala em vernáculo a Deus, com o teu coração, com o íntimo do teu coração. Mas a oração, quando a gente reza também a oração do Pai Nosso, rezando com o nosso coração, repetindo as palavras, mas nós meditamos ela também, é uma oração direcionada a Deus com o nosso coração. Basta a gente viver o que a gente fala, né? E é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Ao anúncio do Evangelho, quando nós oramos ao Pai, a oração do Pai Nosso, nós também direcionamos o nosso coração ao anúncio do Evangelho, a anunciar aquilo que Jesus quer para nós, é aquilo que Ele pediu para nós, para a gente chamar Deus de Pai, para a gente perdoar os pecados, para a gente, como diz outro, buscar somente o pão necessário de cada dia. Então a oração do Pai Nosso é uma oração que anuncia o coração de Deus, anuncia o reino de Deus, anuncia o que Deus, o nosso Senhor Jesus, nos ensina. Então quando nós anunciamos o reino de Deus, é você se unir à vontade do Pai, você se unir à vontade de Deus. E o nosso Senhor Jesus nos ensina a como fazer isso. Então hoje o Catecismo da Igreja Católica vai estar falando sobre o anúncio, mas o anúncio do Evangelho e a oração do Pai Nosso, o parágrafo 2763. Diz assim: todas as Escrituras, a lei, os profetas, os salmos, se realizam em Cristo. O Evangelho é a Boa Nova. Seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Ora, a oração ao Pai encontra-se no centro deste anúncio. É este o contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. A oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. Então, queridos irmãos, que nós possamos entender que essas orações direcionadas, nós temos aqui também na nossa liturgia diária, essa oração dominical, que é a oração que é feita diante da presença de Deus, da presença do Pai, essa oração que nos convida a estar com Deus, junto com a igreja, junto com os irmãos. Vamos colocar aqui a oração dominical, né? As preces, oração eucarística. Depois da comunhão,
nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Então aqui é uma oração que pede, mas que sempre está falando conosco. Vamos ver do próximo domingo. Com o nosso coração falando conosco para Deus. Então vamos ver do próximo domingo, agora dia 19, depois da comunhão. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazer chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelo sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Queridos irmãos, a unidade com a igreja, juntos nesse caminhar, é uma unidade muito perfeita e única. Porque o nosso Senhor Jesus, quando nós nos unimos a essa vontade, nós fazemos aquilo que é do agrado do coração de Deus. É um só Espírito e um só entendimento. Então, cada momento que nós vivemos na Santa Missa aos domingos é um momento único. A oração do Pai Nosso, nós rezamos na Santa Missa. A oração do Creio. Então, as orações, o Salmo. Então, assim, como a gente fazia antes os Salmos, é uma oração. Só que, quando Jesus vem, o anúncio do Evangelho, ele nos ensina a rezar. Vamos pegar a palavra? Lucas 11, versículo 1. Um dia, certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos? Disse-lhe eles então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seria a continuidade. Então, assim, queridos irmãos, a igreja, diante da oração do Pai Nosso, ela complementa a palavra com o mesmo discernimento, mas mais entendido para hoje, para nós. E junto dessa oração, nós rezamos a oração do Pai Nosso, que nós finalizamos todos os dias aqui o nosso Café com Jesus, junto com essa oração que Jesus nos ensina a rezar. Irmão, eu creio assim, que todas as orações direcionadas junto da igreja são orações que edificam, orações que aumentam para nós a graça, e assim é os salmos. Então, quando a gente reza os salmos, nós estamos rezando os salmos. Nós proclamamos ele, nós rezamos, porque nós levamos ele como uma voz nossa para Deus. E nessa voz elevada a Deus, nós meditamos aquilo que nós falamos. Então, quando eu te convido você a rezar o Pai Nosso junto comigo, igual a Ave Maria, quando nós rezamos a Ave Maria, são orações que vai nos colocar diante de Deus. São orações que vai nos elevar a nossa voz a Deus. E eu creio, meu irmão, que cada oração que nós fazemos com o coração, o íntimo do nosso coração, Deus vê, Deus escuta, porque Ele prescuta o íntimo do nosso coração. E eu te convido a fazer isso agora, junto com Jesus, a oração que Ele ensinou-nos a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quando nós rezamos o Pai Nosso, meu irmão, nós anunciamos. Quando nós estamos lá naquela hora do almoço, quando nós estamos lá naquele momento da reunião, no momento do futebol, eu vejo os atletas rezando o Pai Nosso, está proclamando o nome de Deus, está proclamando o que Jesus falou. A anunciar o Evangelho e a oração do Pai Nosso, ele está também anunciando as palavras de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.